E aí galera, beleza? É professor Alcides aí para mais uma videoaula de ciências, é claro, né? E hoje eu quero encerrar aí este capítulo que trata da influência dos movimentos da Terra e, claro, dos corpos celestes sobre a vida, e este é o nosso assunto de hoje, né? Influência dos astros sobre a vida na Terra. Eu gostaria muito, pessoal, de lembrá-los que a principal influência que vai ser abordada aqui nesta aula será sobre o efeito gravitacional que esses corpos exercem sobre a vida na Terra. Mas é claro que existem outros tantos efeitos que nós poderíamos discutir em outras oportunidades, que são tão quanto ou se não mais importantes, né? Então nós vamos falar aqui principalmente de dois astros, do Sol e da Lua. Bom, inicialmente, para que nós possamos relembrar, vou colocar em um videozinho que explica para vocês de forma animada, que eu acho que é muito mais interativa, como é que funciona o efeito gravitacional do Sol e da Lua juntos sobre a nossa dinâmica terrestre. Vai lá com vocês agora. As marés são o resultado de três forças principais: a influência da Lua e do Sol e a rotação da Terra. A Terra e a Lua se atraem mutuamente pela força da gravidade, mas o ponto da Terra mais afastado da Lua sofre menos atração do que o ponto mais próximo. A gravidade tem o efeito de esticar a Terra, deformando a esfera e levando a água a produzir um bojo na direção da Lua e outro no sentido contrário. O efeito do Sol é idêntico, mas como a distância entre a Terra e o Sol é maior, ele exerce uma força 2 vezes menor. Quando a Terra, a Lua e o Sol se alinham, os efeitos se multiplicam e a maré alta acontece. Quando a Terra, a Lua e o Sol formam um ângulo reto, os efeitos se neutralizam e acontece a maré baixa. Toda essa mecânica também é influenciada pela rotação da Terra. Seu principal efeito é na hora e no local em que as marés acontecem. As ondas formadas nos oceanos são de vários tamanhos, que dependem das correntes, da profundidade e do formato dos litorais. Isso explica por que, em alguns lugares, há 2 marés altas e 2 baixas por dia, enquanto em outros existe apenas uma maré. Bem, agora que vocês entenderam então a influência desses dois corpos celestes, né, sobre a gravidade que é exercida sobre a Terra, nós podemos então agora, nesse momento, ir tratar primeiro, né, dos costões rochosos e depois dos manguezais. Então, a partir de agora, gente, nós veremos então a influência dessa gravidade sobre as marés baixas e altas, que ocorrem tanto no costão rochoso quanto nos manguezais, né? Se não existisse essa maré baixa e maré alta, nós não teríamos provavelmente esses dois ecossistemas do jeito que eles são. E, bom, então, tudo que nós falarmos a partir de agora, a gente está diretamente relacionado com essa questão gravitacional que esses dois corpos exercem sobre a vida na Terra. Então, primeiro aí com o professor Paulo, falando um pouquinho sobre o costão rochoso. Vai lá. O costão rochoso, ele é dividido em 3 partes, ou em 3 zonas. Uma delas é o final da montanha, com essa vegetação geralmente verde característica, e aqui quase não recebe a água do mar. Depois nós temos uma zona intermediária. Essa zona de transição entre o final da montanha e a água a gente chama de zona mesolitoral ou mediolitoral. É uma zona muito interessante, porque ora essa parte está submersa, porque a maré enche, e tem hora que a maré esvazia, então fica todo mundo aqui exposto ao sol. Imagina viver nesse ambiente, é uma adaptação impressionante. A gente tem, por exemplo, 2 organismos que, quando a maré está cheia, quando eles estão submersos, eles abrem o seu corpo, ou concha, ou uma carapaça, e essa água entra no corpo deles. Quando essa maré esvazia, eles fecham o seu corpo, a sua carapaça ou a sua concha, e essa água fica retida dentro deles. É o suficiente para mantê-los hidratados.
porque se não tivesse essa água, com o calor do sol que está fazendo, eles iriam desidratar, iriam morrer. Então olha que adaptação interessante. E eu vou mostrar para vocês agora dois animais que fazem isso, as cracas e os mexilhões. Aqui nós temos os mexilhões e aqui nós temos as cracas. E uma característica desse local são as chamadas poças de maré. Quando a maré esvazia deste local, ficam poças armazenadas no meio das rochas. E esse local, ou esses locais onde fica essa água armazenada, ali tem vida, ali tem organismos que dependem dessa água. Eu já vi muita gente fazendo xixi nessas poças, jogando lixo. Não façam isso. Você está matando os organismos que dependem dessa água. E a gente tem um exemplo aqui, ó. Nossa, mas é só um pedacinho, não tem quase nada de água. Então, não joguem lixo, não urinem, deixe essas poças de marés do jeito que elas estão. Os organismos dependem dela para viver. Tudo bem? Um pouquinho mais de educação ambiental, preservação ambiental, respeito à natureza. Isso é sempre importante. E nós temos a zona infralitoral, que é a zona que fica totalmente coberta pela água o tempo inteiro. E, claro, é onde nós temos a maior diversidade de organismos. Bem, gente, então vocês viram aí os três níveis, né, as três divisões aí do Costão Rochoso. Vocês viram que a maior biodiversidade está onde, é claro, a água sempre está presente, mas existe uma diversidade importante também nas outras porções. Agora, gente, vou passar aí para o Regis, que vai falar um pouquinho sobre os manguezais para vocês, mostrando aí a importância e como funciona a dinâmica nesse tipo de ecossistema. Vai lá. Manguezal, a gente precisa diferenciar os componentes presentes nesse ambiente. Por exemplo, a palavra manguezal, ela significa todo aquele ambiente que envolve desde as plantas, então o bosque, a vegetação, né, aquelas árvores típicas que a gente acaba vendo naquele ambiente que é inundado periodicamente durante o dia, somado a um ambiente aquático, que é o que a gente chama de estuário. Então, na verdade, o estuário é a parte aquática, que é o rio ali com influência do ambiente marinho, que influencia na salinidade periodicamente nesse ambiente. E nós temos também o mangue. A diferença, então, é que no mangue, quando a gente fala em mangue, a gente está se tratando, então, da parte vegetativa, da vegetação, das plantas, que é o bosque com as árvores típicas. Quando a gente fala manguezal, a gente inclui esses dois tipos de ambiente, a parte aquática com a parte da vegetação. Então, seria a parte do estuário, que é a parte do rio, com influência do mar, juntamente com a parte do bosque ou da floresta ali, dessas árvores típicas nesse ambiente, que é o que a gente chama de mangue. Juntando o mangue com o estuário, nós temos então o ecossistema chamado manguezal. O ecossistema, o manguezal, ele tem uma grande importância não só para o ambiente local ali onde ele está presente, mas como para o oceano como um todo. Principalmente que a gente chama que os manguezais são os grandes fertilizantes dos oceanos, que são as grandes áreas que fornecem os nutrientes para suprir, como se fosse um sistema de adubação mesmo dos oceanos, com esses nutrientes que são provenientes dos manguezais. Por quê? Porque no manguezal, como é possível observar, tem uma grande área de vegetação, a parte do estuário também, a parte aquática. Unindo esses dois ecossistemas, nós temos uma grande ciclagem de nutrientes. O que seria isso? Então, toda aquela parte da vegetação, das folhas, dos troncos que se desenvolve nessa região, após a queda ou a morte dessas plantas, ou a queda mesmo natural das folhas e dos troncos na água, ocorre a transformação dessa matéria orgânica em outros nutrientes que podem ser utilizados por toda a cadeia alimentar ali naquele ambiente. Então, essas folhas, troncos, animais que acabam morrendo naturalmente nesse ambiente, eles são decompostos, eles são transformados, então, essa matéria orgânica em nutrientes para que outros organismos, principalmente aqueles nas primeiras fases de vida, como larvas de peixes, alevinos de peixes, larvas de crustáceos, que eles possam se desenvolver, então, utilizando esses compostos, esses nutrientes como fonte de alimento.
É por isso que a gente chama os manguezais de grandes berçários dos oceanos, porque são áreas de criação mesmo, de procriação e de criação desses jovens e juvenis e larvas de diferentes espécies de animais que estão ali presentes, desde dos crustáceos, camarões, caranguejos, peixes, botos, peixe-boi. Pode utilizar essa área como a área de berçário, uma grande área para desenvolvimento de aves, para formação de ninhos de aves, e entre outras espécies. Inclusive, em diferentes regiões do nosso planeta, nós temos manguezais muito ricos, inclusive manguezais na região da Índia, que há a presença de tigres que sobrevivem nessa área de manguezais e se alimentam, suas presas são obtidas nos manguezais, com cervos que vivem nessas regiões alagadas, em áreas de manguezal. E aqui no nosso litoral nós também temos mamíferos presentes na região de manguezal, roedores frequentam essas áreas, entre outras espécies. Então é uma área muito importante para toda a cadeia alimentar, desde os organismos aquáticos até aqueles terrestres e desde as primeiras fases de vida até os adultos. Os manguezais, eles se localizam principalmente na faixa tropical do globo. Então a gente não encontra áreas de manguezal em regiões temperadas, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Então aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a nossa limitação de áreas de manguezal na cidade de Laguna, em Santa Catarina, que é a última área onde a gente encontra manguezal. A partir daí a gente encontra áreas de grandes estuários, como por exemplo a Lagoa dos Patos, que é um grande estuário, mas ele não tem as características de ser nomeado como manguezal, que seria o quê? A presença do mangue, que é a parte vegetativa do bosque com aquelas árvores típicas. Nessa região a gente tem uma vegetação que é típica como se fosse gramíneas, é como se fosse uma pastagem inundada ali na região do estuário. Tem todo aquele efeito da região marinha, com o efeito das marés periódicos, com alterações na salinidade, mas não se enquadra numa área de manguezal. Então os manguezais, eles são áreas de alta produtividade e principalmente distribuídas nas áreas tropicais do nosso planeta. Essa situação daquele cheiro típico de áreas de manguezal, que a gente acaba encontrando, que algumas pessoas relatam que é um cheiro semelhante a cheiro de ovo podre, que é resultante da decomposição anaeróbica, ou seja, por bactérias que elas não utilizam oxigênio na sua decomposição. Até mesmo se a gente for pensar, a região de manguezal, quem já teve a oportunidade de uma área de manguezal, quando a gente pisa na lama, a gente acaba afundando e o cheiro fica mais proeminente ainda, porque a gente está liberando aquele gás de enxofre que está presente ali. Nessa faixa de lama não tem entrada de oxigênio, então a decomposição daquelas folhas que caem, dos troncos, de animais que acabam morrendo ali naturalmente e acabam sendo decompostos, ela ocorre de uma forma anaeróbica, por essas bactérias que não utilizam o oxigênio, exalando então esse cheiro característico de ovo podre, que nada mais é do que o gás de enxofre que é liberado nessa região de manguezal. Mas esse cheiro, na verdade, ele, apesar de algumas pessoas não gostarem desse cheiro, ele na verdade é um indicativo de que está ocorrendo a ciclagem de nutrientes, ou seja, a transformação daquela matéria orgânica em outros nutrientes que vai servir de alimentação para outras espécies e nas suas fases juvenis até adultas, e que vai suprir então os nutrientes não só para o manguezal, mas quando tem a maré vazante, que é o recuo da maré aquela subida e descida periódica diária que ocorre da maré. Então quando tem a vazante, ela pega e faz uma lavagem nesse sedimento, nessa lama, né? E leva todos esses nutrientes para espalhar pela região do manguezal, mas leva também para a região de mar aberto. E esses nutrientes vão suprir então áreas de recife de coral e outros ecossistemas presentes no mar aberto. Bom, agora galera, que nós já trabalhamos então esses dois ecossistemas, vimos como que é profundo a influência desse efeito gravitacional do Sol e da Lua, né? Nesse efeito de gravidade sobre toda a vida na Terra. Veja só como é um efeito, né, cascata, que vai até os oceanos, coisa que a gente nem imaginava. Valeu, galera!
Então, nossa videoaula de hoje é essa. Gostaria de ter levado pessoalmente vocês para ver esses dois ecossistemas, mas infelizmente nessa condição não é possível. Quem sabe numa oportunidade futura. Grande abraço do professor Alcides e até mais.